Santo, Santo, Santo é o
Nosso Deus e Pai, nós te adoramos, te glorificamos por tuas obras tão grandiosas, tão maravilhosas, as obras da criação, Senhor. Quanta beleza, Deus amado, quanta sabedoria revela, ó Deus, a tua criação. Também a obra da redenção, ó Deus, através de Cristo, revela o teu amor profundo. Ó Deus amado, também nós te louvamos e te agradecemos pela tua revelação, pela tua palavra, ó Deus, e pela forma como o Senhor se revelou e fez registrar a tua revelação. E assim, ó Deus, nós podemos conhecer o Senhor. Tu és santo, glorioso, todo-poderoso. E, ó Deus, é maravilhoso poder te servir, viver no âmbito dessa tua glória. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Se fizeram manifestos.
Nosso boa noite a todos os irmãos, aos que estão presentes, aos que estão nas suas casas, recebendo a ministração da palavra do Senhor. Eu quero falar com a igreja aqui de Sabáudia, mas eu creio que isso serve também para as pessoas que são de outras igrejas que estão participando conosco. Este é um ano eleitoral e, logicamente, que a gente tem as nossas preferências, temos os nossos partidos, mas nós precisamos cuidar muito para que esse assunto não seja motivo de discórdia dentro da igreja. Então, por exemplo, nós temos um grupo de WhatsApp da igreja. Não devemos usar este grupo para nada referente à política. Tá? Em havendo qualquer dificuldade que você tenha, né, com algum irmão da igreja, por questão de diferenças de ideias, às vezes até se sente desrespeitado por alguma coisa, venha conversar com o pastor, para que nós trabalhemos a paz da igreja. A igreja sempre precisa estar em paz. Então vamos cuidar com a paz da igreja nesse sentido, tá bom? Tanto aqui em Sabáudia quanto em qualquer outro lugar, né? Nós até andamos aí colocando alguma coisa sobre o ministro da educação, né? E os outros dois ministros que são da igreja presbiteriana, que carregam o nome da igreja e que logicamente não vão deixar a sua fé em casa, porque o seu Deus eles não deixam em casa. Aliás, ninguém faz isso. Ninguém deixa as suas convicções em casa, não é? A pessoa que comentou sobre isso foi muito infeliz. Mas, agora deixando essa questão, né, nós vamos partir para a ministração da palavra. Mas ainda antes disso, quero dizer aos jovens daqui da igreja que nós fomos convidados para um encontro virtual no próximo sábado com os jovens da igreja Peniel de Guarapuava. A semana passada nós fizemos um que nós conversamos lá com os irmãos de Pato Branco e fizemos um encontro. Essa semana o pastor recebeu o convite para ministrar numa programação deles, e aí eles estenderam o convite para os jovens aqui da igreja. Então a Milena já passou alguma coisa no grupo Geração Hope. Nós vamos passando mais informações, depois vamos passar o link, tá bom? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 João, onde nós já lemos. 1 João. Eu quero dizer para você que nos próximos dias nós vamos fazer uma caminhada nessa carta, na primeira carta de João. São 5 capítulos. Nós vamos gastar aí talvez um mês e pouco nessa carta. E se você não está fazendo a leitura do Velho Testamento, eu quero estimular você nesses dias que nós vamos estar estudando o Evangelho, a carta de João, esta carta, que você leia esta carta, leia várias vezes. Se você conseguir ler ela inteira essa semana, na semana que vem você lê ela inteira de novo, e depois você lê inteira de novo, para que a palavra fique não só na nossa mente, mas fique também no nosso coração, para nós amarmos a palavra. Muito bem, nós vamos ler do verso 1 do capítulo 1 até o verso 6 do capítulo 2. Verso 1 do capítulo 1 ao verso 6 do capítulo 2. Quem escreve essa carta é o apóstolo João, o mesmo que andou com Jesus, não é? E ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós vamos conversar sobre o tema andando na luz. Nós que conhecemos a Jesus, que estamos em Jesus, que estamos em comunhão com Deus, andamos na luz. Eu já disse que quem escreveu essa carta foi o apóstolo João. João andou com Jesus os 3 anos, né? Ele era um dos filhos do trovão, Boanerges. E João possivelmente fosse o mais novo dos discípulos. E ele andou com Jesus, e Jesus foi crucificado aí no ano 30. E ressuscitou e foi para a glória celestial, foi glorificado aí no ano 30. João escreve essa carta aí pelo ano 85, entre 85 e 95. João então era, muito possivelmente, segundo os comentaristas, pastor da igreja de Éfeso, a igreja que o apóstolo Paulo abriu, né, nas suas viagens missionárias, abriu esta igreja. Ali foi um ponto de proclamação do evangelho para toda a região. Colossos recebeu o evangelho também por influência da igreja de Éfeso, mas agora, passados vários anos, cerca de 35, 45 anos, agora João escreve essa carta porque ele está preocupado com algumas coisas na igreja, com doutrinas erradas que vêm sendo colocadas dentro da igreja. Por exemplo, a doutrina de que a matéria é má. O pensamento grego era este, que a matéria é má, e portanto Jesus, o Filho de Deus, que é esse santo, santo, santo que nós cantamos, não podia ter se encarnado, porque sendo a matéria má, um Deus puro e perfeito não poderia se encarnar, não poderia tomar contato com a matéria. Então João, preocupado com com esse tipo de problema de doutrina errada no meio da igreja, então escreve essa carta para esta igreja. Há outras coisas que ele quer trabalhar, e nós vamos falando aqui, comentando ao longo desses dias que nós vamos ministrar. Mas você tem aí do versículo 1 ao versículo 4, a abertura dessa carta, que não é uma abertura como as outras cartas, como a carta de Paulo, por exemplo, porque nas cartas de Paulo você vê um destinatário, você vê Paulo se apresentando, Paulo apóstolo, aos amados de Colossos,
e a igreja de Éfeso, ele diz, olha, eu tenho orado por vocês, tenho estado contente diante do Senhor e tenho orado por vocês, assim. Essa carta, ela parece ser, ela é diferente, porque ela, embora seja uma carta, ela não tem muito essa estrutura da carta. Ela é mais vista como um sermão do apóstolo João para a igreja, um sermão escrito para a igreja. E ele começa usando o pronome nós, terceira pessoa do plural, aliás, a segunda pessoa do plural, E esse nós, do versículo 1 ao versículo 4, é diferente do nós do versículo 5 em diante. Porque nos primeiros versículos, ele vem dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Então veja, nós ouvimos, o que nós temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então esse nós aqui não diz respeito à igreja junto com ele, mas diz respeito a ele junto com outras pessoas. E quem seriam essas outras pessoas? Os outros apóstolos, aliás, que já haviam morrido, todos eles, que já haviam morrido, e em geral todos eles morreram uma morte violenta, uma execução, por causa da proclamação do Evangelho, por causa de afirmar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou. E João é o último apóstolo vivo. Não sei dizer se essa carta foi escrita depois do Apocalipse ou antes do Apocalipse, mas é o mesmo autor e escreve com preocupações com a igreja. Mas a primeira coisa que ele fala é: nós apresentamos para vocês um evangelho, uma boa nova, um relato, mas ele diz o seguinte, que nós ouvimos e que nós vimos com os nossos próprios olhos, como quem diz aquele ditado que diz aí, que nós vimos com esses olhos que a terra há de comer, E ele continua, que nós contemplamos e as nossas próprias mãos apalparam. Aqui a gente se lembra logo de Tomé, Que Jesus se apresentou para os apóstolos, ele não estava presente. Quando ele soube, ele disse: se eu não colocar o dedo nas feridas, eu não creio que ele ressuscitou. Quem diz assim é porque não está crendo na palavra de Deus, não está crendo no Deus da palavra. E Tomé, incrédulo, disse isso. Mas graças a Deus porque ele disse isso, porque esta palavra se tornou ainda mais um testemunho mais forte daquilo que eles viram. E as nossas próprias mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Deus encarnado, o Cristo, o nosso Senhor Jesus. Ele abre o Evangelho falando do verbo da vida e abre a sua carta falando do verbo da vida. A palavra encarnada. A mesma palavra que criou os céus e a terra, porque Deus criou os céus e a terra pela palavra. E essa palavra é Cristo. E agora a palavra encarnada. Mas uma coisa que me chamou a atenção ao ler aqui, e eu quero também chamar a atenção sua. Ele diz aí no verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Para que haja comunhão entre nós e vós. Para que nós possamos comungar. Mas comungar no quê? Comungar na mesma fé. Ou seja, comungar na fé no mesmo conteúdo. Na mesma verdade, que é Cristo morto na cruz e ressuscitado para a nossa salvação e para a nossa justificação. Ele continua: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A igreja tem comunhão com Deus o Pai
e com Jesus Cristo. E aí ela tem comunhão uns com os outros nessa mesma fé. Nós comungamos a mesma fé, mas também, mais importante do que isso, comungamos o mesmo relacionamento com Deus. Comungar significa ter em comunhão, ou ter em comum. Ter em comum. Quando nós tomamos a ceia, a gente chama de comunhão. Por quê? Aquilo que nós temos em comum. A salvação em Cristo. A nossa restauração em Cristo. E o verso 4, ele diz: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Veja que o cristianismo, ele não é de carranca. O cristianismo é de alegria no Espírito Santo. É de alegria naquilo que Deus tem nos dado, na herança que Deus tem nos dado. E em primeiro lugar é um relacionamento vivo com Ele mesmo, através de Jesus Cristo. E quem assim crê, está andando na luz. E agora João, a partir do verso 5, ele começa a trabalhar com a igreja essas coisas. E nós vamos então falar nessa noite sobre andando na luz. Você tem andado na luz? Quem anda nas trevas tropeça, cai, se arrebenta, se suja. Mas quem anda na luz, anda ereto, anda firme, sem tropeçar. Do verso 5 ao verso 10, nós andamos na luz, tendo comunhão e perdão. Verso 5 ao verso 10, tendo comunhão e perdão. João falou da comunhão que vem daquilo que já tinha transmitido, a palavra de Deus, a salvação em Cristo. Essa comunhão traz alegria. Essa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. E agora ele fala de uma característica de Deus, no verso 5. Veja o que ele diz no verso 5. Deus é... O que ele diz? Deus é luz. Deus é luz. Isso faz referência a um dos atributos de pureza moral e de onisciência de Deus, reforçando o enfoque de João quanto à necessidade que nós temos de confessar pecado. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Então, quando você comete um pecado, isso é pecado, desagrada a Deus. Deus é luz, e eu não quero estar nas trevas, porque se houver trevas em mim, não há comunhão minha com o Pai. Veja que importante. Por que nós confessamos pecado? Porque pecado não faz parte de Deus. E se não faz parte de Deus e está em mim, eu não tenho comunhão com Deus. Atrapalha a minha comunhão com Deus. Logo, o contraponto de manter comunhão com Ele e andar nas trevas, andar na impureza, se mostra uma irrealidade, uma ilusão. Não é possível andar com Deus e andar nas trevas, andar no pecado. Quando não? Nas mais duras palavras do apóstolo, mentira. Quem diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, anda no pecado, não tem comunhão com Ele. É mentiroso. Não há uma comunhão entre trevas e luz. Se nós estamos nas trevas, e se andamos nas trevas, não podemos ter comunhão com este Deus que é luz. Você percebe? Jesus é a luz do mundo. Se você está em Jesus, você está na luz. Mas se você não está em Jesus, você está em trevas. Mas quem está em Jesus, anda na luz, anda com Cristo, anda pelo caminho de Cristo. Não nos enganemos, queridos. O pecado é trevas, é escuridão. Porém, é possível andarmos na luz e cairmos em pecado. É possível sim ser crente e em momentos aqui e ali cair em pecado. É por isso que Jesus nos ensinou a orar
não nos deixes cair em tentação. Não é? É possível andar na luz e aqui e ali cair em pecado. Neste caso, para que a comunhão não fique quebrada, nós temos um recurso dado por Deus. O sangue de Jesus, diz aí no verso 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O seu sacrifício na cruz nos purifica de todo pecado. Assim, a nossa comunhão com os irmãos é na experiência de pecadores perdoados. Uma outra coisa que nós temos em comum, que nós comungamos, é que eu e você somos pecadores perdoados. Nós estamos buscando andar sempre na luz, sem haver treva nenhuma, mas às vezes nós nos envolvemos com as trevas e caímos em pecado. Quando assim é, temos o recurso de Deus, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Assim, a nossa comunhão como irmãos é na experiência de pecadores perdoados. Quem somos nós na comunidade? Em que nós temos comunhão uns com os outros? Na purificação que há no sangue de Cristo. Você é alguém que tem recebido essa purificação na sua vida. O princípio para o perdão do pecado é o arrependimento e a confissão. E é o que o apóstolo apresenta aqui então. Quem não se arrepende, não confessa. Conhecendo a nossa natureza, João expõe agora duas verdades. Se nós nos recusamos a confessar, enganamos a nós mesmos. É o que ele diz aí, né? Se nós dissermos que não temos pecado, verso 8, enganamos a nós mesmos. Esses dias eu disse para alguém, eu não me lembro quem, que nós somos tão mentirosos que nós mentimos para nós mesmos. E olha o que João está dizendo. Se nós dizemos que não temos cometido pecado, enganamos a nós mesmos. Por isso é que a gente precisa se examinar, e se examinar à luz da palavra. Quanto mais você lê a palavra, querido, mais você está examinando a sua própria vida, à luz da palavra. Para quê? Para não viver iludido. Eu não peco. É uma ilusão. Mas João também diz que se nós recusamos a confessar, nós agredimos ainda mais a Deus, chamando Deus de mentiroso. Como pode haver comunhão nesses termos? Alguém que diz que não é pecador, quando a própria Bíblia, a própria palavra de Deus diz que é pecador, quando a própria Bíblia diz que ele tem cometido pecado. Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas vem o verso 9, então, benfazejo para as nossas almas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que você precisa para ser perdoado e purificado? Confessar. Essa semana ministrei uma palavra em cima de Davi, da história de Davi, não é? E Natan teve que ir lá contar uma historinha para Davi, para depois no final dizer para Davi: olha, você acabou de dar a sentença, e essa sentença foi para você, porque você é o homem, você é o pecador. Sabe por que isso? Porque Davi não confessava. Às vezes, no seio da igreja, nós precisamos que um irmão, ou às vezes até mesmo os presbíteros, o pastor, nos convoque e nos confronte no nosso pecado. Mas nós não devemos esperar que isso precise acontecer. Nós devemos logo confessar o nosso pecado. Porque quando você costuma confessar os seus pecados pequenos, quando você fizer um grande, você vai confessar também. É verdade que não existe pecado pequeno e grande, mas nós nos achamos assim, não é? Mas, queridos, João então nos apresenta essa verdade: comunhão e perdão. Andamos na luz, mantendo comunhão com os irmãos,
comunhão com Deus, confessando os nossos pecados e recebendo o perdão de Deus. Mas nós também andamos na luz, tendo conhecimento e estando em obediência à palavra de Deus. E agora no capítulo 2, do verso 1 ao verso 6, quando o apóstolo diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Conhecimento e obediência. O amor de Cristo foi demonstrado na cruz, mas é demonstrado também hoje na sua intercessão diante do Pai lá. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Quando você chega com um pecado diante de Deus e diz: Deus, olha aqui, eu fiz de novo, estou morrendo de vergonha, estou com medo do Senhor, fiz de novo. Jesus, que está do ladinho do Pai, fala: Pai, é o meu irmão aí, Pai, recebe ele, perdoa o pecado dele está na cruz comigo, eu já paguei esse pecado. É isso que ele está dizendo aqui. Quando ele fala de propiciação, é tornar propício, mas refere-se a cobrir o pecado, para que Deus não veja. Jesus apresenta o seu sacrifício e diz: Pai, olha o meu sacrifício, já está tudo pago. O amor de Cristo demonstrado na cruz é também demonstrado hoje na sua intercessão diante do Pai. Meus queridos, nós não somos capazes de não pecar. Eu tenho lutado contra o pecado, todos os dias eu tenho pecado para confessar. Não tem jeito. Às vezes eu chego a me desesperar. Embora estejamos lutando contra o pecado, nós ainda caímos no pecado. Jesus permanece como nosso advogado junto ao Pai, apresentando sempre o seu sacrifício pelos nossos pecados. Meus queridos, a primeira parte da santificação é a propiciação de Cristo. É sabermos que não há condenação sobre nós. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 5, versículo 1 também ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. A primeira parte da santificação é a propiciação de Cristo. Meus queridos, nós podemos descansar no nosso relacionamento com Cristo pela nossa postura dele. Então agora eu quero chamar a sua atenção para o verso 3, que diz o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Meu querido, se você guarda o mandamento de Cristo, você é de Cristo. Se você não guarda o mandamento de Cristo, você não tem nada a ver com Cristo. Mas aqui está a nossa segurança. Aqui está o fato de nós podermos andar com tranquilidade. Se guardamos os seus mandamentos. Em João capítulo 15, versículo 10, Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Capítulo 15 do Evangelho de João, verso 10. E no versículo 14, ele diz também: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Você tem amigo? Tem? Se não houver boa disposição de um para com o outro, não se chama amizade. Não é? Na amizade, um vai sempre buscar honrar o outro,
vai sempre buscar agradar o outro. Jesus diz: vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu vos mando. Conhecer a Cristo e andar com Ele é manifesto por guardarmos os seus mandamentos. Se você guarda os mandamentos de Cristo, você está andando com Ele. Se permanecemos em Jesus, é necessário que também andemos como Ele andou, como está aí no verso 6. Sermos parecidos com Jesus. A Bíblia diz que nós estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Então, quando nós olhamos para Jesus na palavra, nós vamos sendo transformados de acordo com a imagem de Jesus. E essa transformação, ela gera alegria, ela não gera tristeza. Ela gera alegria, ela não gera vergonha, ela gera honra, ela gera tranquilidade na presença do Pai. E eu quero concluir dizendo, queridos irmãos, que nós somos chamados pelo Espírito de Cristo a andar na luz. Devemos viver uma comunhão verdadeira, uma luta contra o pecado e uma obediência ativa ao Senhor Jesus. Confessando o nosso pecado, descansando que o nosso pecado está pago por Jesus. Eu quero convidar você para andar nesse caminho de luz. Esse caminho é o caminho que Deus tem estabelecido para nós como igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos encha de graça para que nós possamos andar nesse caminho que é Jesus. Quero convidar a igreja para ficar em pé, para nós orarmos ao Senhor, e com essa oração nós estaremos terminando o nosso culto. Nosso Pai eterno, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecer porque nós pudemos hoje receber os irmãos aqui no templo, Deus, onde nós nos reunimos, nesse lugar de reunião. Nesse lugar onde nós podemos alçar a nossa voz em cânticos, onde podemos meditar na Tua palavra juntos, onde podemos orar juntos, onde podemos olhar no olho um do outro, onde podemos, ó Deus, satisfazer o nosso coração nesse encontro abençoador. Ó Deus amado, obrigado pela Tua palavra que vem à nossa alma, que vem ao nosso coração, e nós queremos te pedir que o Teu Espírito continue ministrando os nossos corações, de forma que nós amemos a Tua palavra, de forma que nós aprendamos a amar o Senhor, porque o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento de amor. Se nós obedecemos por amor, e descansamos porque amamos o Senhor, porque temos aprendido a amar o Senhor, porque o Teu Espírito Santo tem derramado esse amor no nosso coração. Amados, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa noite aos irmãos, que Deus os abençoe.